Bom dia, galera. Sejam bem-vindos. Tudo bom? A gente está iniciando o teste de som para poder começar a nossa aula. Deu eco aí porque eu estou vendo o som aqui também para gente no nosso estúdio. Galera, eu gostaria de solicitar que vocês colocassem o nome e a turma a qual vocês pertencem para a gente poder identificar. Eu comecei a fazer isso nas lives, eu estou procurando fazer uma chamadinha, tá bom? Se possível, coloquem o nome de vocês. Possível é possível, né? Quem está logado aí pode colocar. A aula hoje é para o 7º ano, a gente vai falar sobre folder e o que é educação fiscal para a cidadania. Por que eu coloquei esse tema? Nós iremos fazer o folder em cima da educação fiscal e financeira, então é importante que vocês entendam o conteúdo para a elaboração do folder. Hoje eu vou focar bastante no que você tem que colocar, né, no nosso folder e vou explicar como que ele tem que ser feito. Nós estamos ainda na primeira etapa dele, então hoje eu vou falar sobre a primeira etapa, porque nós vamos confeccionar a frente e o verso, certo? Hoje eu vou falar apenas da primeira parte, a parte 1, 2 e 6, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Gabriele, Daniel, Bruno, Isabela, Marcos, Gabriel. Se vocês tiverem dúvida, utilizem o chat para mandar mensagem, enviar pergunta, tá bom? E aí a gente vai se organizando em relação às dúvidas. Bora lá? Retomada do conteúdo folder. Qual que é o objetivo da nossa aprendizagem de hoje? É compreender os elementos que compõem o folder, né? Eu vou retomar agora as atividades que nós estamos desenvolvendo nessa semana, né? Semana do dia 31 ao dia 4. Vou falar sobre a atividade da próxima semana, né? Que será 7 de setembro, no caso, a 8 de setembro, né? 8 de setembro a 11. Vou falar um pouquinho sobre a atividade da semana e vou colocar também sobre compreender a importância de se estudar a educação fiscal. Eu vou elaborar um folder sobre isso, professora. Por que eu tenho que entender o que é educação fiscal? A gente vai falar sobre isso. Perceber a relevância de exigir nota fiscal no ato da compra e os mecanismos de retorno da tributação via nota fiscal paulista e joseense. Essa última parte aqui, o último objetivo de aprendizagem, nós vamos começar a construir. Hoje vai ser uma introdução, porque como eu sempre gosto de falar para vocês, o aprendizado, o conhecimento é um processo, né? É um processo de construção. Então, a gente não constrói de um dia para o outro em apenas uma live, em apenas uma atividade. São diversas atividades. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho para ir construindo todas essas informações. O que é o folder? Em inglês, folder não tem acento. Eu gostaria de deixar isso bem claro, porque tem gente que ficou com bastante dúvida quando eu coloquei folder com acento. Em inglês, não tem acento, tá? Porém, em português, a palavra aportuguesada, né, que significa folheto, documento impresso, tem acento circunflexo no O. Então, o folder é o impresso que se caracteriza por conter uma ou mais dobras. Deve ser utilizado quando se tente passar uma grande quantidade de informações e as dobras, né, facilitam a organização do fluxo de textos e imagens. O folder é um documento impresso do tamanho reduzido, que, composto somente por uma folha de papel, possui uma ou mais dobras, né, e pode ser usado para colocar informações que a gente tem o objetivo de passar. Qual é a atividade, então, que a gente tem sobre folder que vocês já iniciaram? Vários alunos me enviaram no Canva e hoje eu vou falar um pouquinho como que vocês vão desenvolver, porque semana que vem vai ter a continuidade dessa tarefa. Vamos lá, então. Reflexão. Na número 1, tá assim. Pensando na elaboração do folder, o que é educação financeira. Então, antes de você estar lá confeccionando seu folder, porque eu já pedi para fazer a primeira parte, qual que era a primeira parte? Vocês iriam colocar o título, né, na capa, ia colocar uma imagem, vocês iam fazer a parte 2 também, que é a primeira dobra, que já tem um pouquinho do texto falando sobre o que é educação financeira, e o fundo, quando o folder está fechado, a parte de trás, né, que tem o logo da escola, Prefeitura de São José dos Campos, todas essas informações. Então, pensando nisso, nessa confecção que eu vou ter que fazer nesse padrão, seguindo os vídeos que eu mandei para vocês, o que é educação financeira? Eu tenho que colocar o que é, mas beleza, professor, o que é? Tudo aquilo que a gente vem estudando, né? Toda essa informação que nós estamos falando lá desde fevereiro, que nós iniciamos nas nossas aulas presenciais. E hoje eu trouxe um folder com o que é educação financeira para vocês terem uma ideia. Um que eu fiz de exemplo, né, bem simples, e mandei nos grupos, mandei no particular para quem teve dúvida, para vocês verem mais ou menos como tem que ficar.
Então, a primeira coisa, a atividade de vocês, você vai ter que colocar o que é educação financeira, né? É somente eu aprender a calcular dinheiro? Não, vai muito além disso, né? É eu conseguir me organizar, me planejar, né? Em relação não somente financeira, como tudo, né? Quando a gente fala de educação financeira, você está aprendendo a administrar a sua vida. Não é somente quando a gente fala em cálculo, né, de troco, por exemplo, porque teve aluno que me perguntou sobre isso. Na verdade, vai além, né? E por que eu devo aprender, então, sobre isso? Para tudo, né, galera? Acabamos de responder. Para tudo, porque você vai organizar, vai aprender a planejar, administrar a sua vida. Vai aprender que uma coisa é um salário bruto, outra é um salário líquido, o que eu consigo fazer com isso? Igual a aula que eu fiz essa semana para o sexto ano, que eles estão falando sobre o dinheiro, qual a importância. Para você entender, a educação financeira ela serve muito para isso também. Você entender que R$ 50 não é só o número, não está simbolizando só esse número. O que esses R$ 50 vão representar na vida lá fora. Porque falar 50 parece, nossa, é pouco, mas o que ele representa lá fora? Né? O que ele representa na minha vida? Os R$ 50 é só isso? É só um valor? É só um número 5 e 0? Né? Vai além, né? Então, a educação financeira serve para isso também, para a gente aprender a administrar, organizar e se planejar. Na 3, tem o que estudamos em educação financeira até agora. Vocês começaram a estudar sobre os tributos, a gente viu a história dos tributos, certo? O que era imposto direto e imposto indireto. Nós vimos documentação fiscal. Para a gente entender, então, sobre a documentação fiscal, né, e a educação financeira, eu coloco agora o que é educação fiscal para a cidadania. Porque quando vocês começaram a fazer o folder, todo mundo colocou lá só educação financeira. Porém, vocês têm que iniciar colocando educação fiscal e financeira. Lembrando que, uma coisa que eu falei desde o início de nossas aulas sobre isso. Educação financeira faz parte da educação fiscal. É um ramo da educação fiscal, tá bom? O que é educação fiscal, então? É uma nova prática de área educacional que discute a relação do cidadão com o Estado, no campo financeiro, integrando as suas duas vertentes, que é a arrecadação e o gasto público, e vigiando para que ambos sejam realizados com eficiência, transparência e honestidade, né? Então, vai ver a arrecadação, que você paga de tributos, né? E o gasto público, para que é revertido esse dinheiro que foi arrecadado. A educação fiscal ela busca aproximar o Estado do cidadão, ou seja, você entender por que você paga esses tributos, esses impostos, né? Que relação que o Estado faz com isso, qual que é o gasto público desse dinheiro arrecadado e aproximar nós, enquanto cidadãos, que temos direitos e deveres em relação a cobrar do Estado aquilo que nos é direito, né? O investimento, então, em educação fiscal para a cidadania é um investimento em educação e informação para a cidadania, para que você, enquanto cidadão, saiba o que você pode fazer, o que você pode exigir e o que você também tem que fazer, tem que cumprir. E aí aqui eu coloquei um exemplo de folder. Olha lá, educação fiscal e financeira. A educação financeira tem por propósito auxiliar os consumidores na administração dos seus rendimentos, nas suas decisões de poupança e investimento, no seu consumo consciente e na prevenção de situações de fraude. Aqui eu dei só um exemplo. Na onde tem a parte 3 aqui, que está a Prefeitura de São José dos Campos, na verdade é a parte 6, porque vai ser dobrado, né? Então, aí não vai ser a parte 3, é a 6. Eu coloquei aqui 3 só para vocês observarem qual que é a sequência que você tem que fazer. Então, a 1 é a capa. Você vai colocar um desenho, educação fiscal. Olha lá, eu coloquei que bicho é esse, né? Para chamar atenção. Lembrando que a capa tem que chamar atenção para quem vai ver. Certo? Então, tá lá, educação fiscal e financeira, que é o nosso título. Tem gente me mandando só educação financeira. Eu até falei assim, ó, ficou ótimo, mas agora preste atenção na live que eu vou fazer. Nós vamos discutir bastante sobre o tema e a gente vai começar a corrigir. Porque lembrando que, como eu acabei de falar no início da nossa live, o conhecimento é uma construção. Então, a gente não fez o negócio, ficou pronto, tá ótimo. A gente vai aperfeiçoando. Isso é ir construindo conhecimento, é ir melhorando, é ir aprendendo, abrindo a mente, né? Se possibilitar, né, dar a possibilidade de sempre absorver mais informações. Então, quem fez um pouquinho diferente disso que eu estou explicando, me procura no particular, ou se você já viu que você pode arrumar, já arruma, me manda de novo, tá bom? E se tiver dúvida, pode me perguntar também. Então, a capa, que é a número 1,
tem que ter educação fiscal e financeira e você colocar uma imagem que você goste, que chama atenção. Lembrando que na última live eu falei, vou retomar agora, seja fiel à escolha de cores, né? Tem gente colocando bastante cor. Você pode chamar a atenção, sim, do seu folder. Porém, é importante que você mantenha a finalidade das cores. Não adianta eu fazer minha capa, por exemplo, marrom e branco, igual eu coloquei ali, com algumas imagens de fundo, e depois eu fazer vermelho, laranja, rosa, dentro do folder. Né? Vai ser uma poluição visual aí. Então, a gente tem que ser fiel. Eu quero usar cores chamativas? Ok. Use cores chamativas, porém, fixe essa cor ao longo do seu folder. Não mude, tá bom? Eu ali utilizei o marrom, o branco, né? E só na capa eu coloquei algo diferente, que foi a imagem central, tá bom? E depois eu coloquei na parte 2, que é onde nós iniciamos o nosso texto, a explicação sobre a educação financeira, né? Não coloquei muita coisa. Vocês podem colocar ali também o que é educação fiscal, como a gente acabou de mostrar. E eu vou falar mais um pouquinho ainda sobre a educação fiscal, tá bom? E lembrando que a educação financeira é um ramo, né, da educação fiscal e tem por propósito auxiliar os consumidores na administração dos seus rendimentos. Não é somente cálculo, é saber administrar, planejar e organizar sua vida financeira. A compreensão, então, de uma cidadania ativa, que a gente está falando de educação fiscal, né? Nós vamos ter consciência enquanto cidadãos, se aproximar do Estado, entender sobre arrecadação e gasto público. Então, a compreensão disso tudo, né, de uma cidadania ativa, participativa e solidária, mediante a existência de direitos fiscais, especialmente a adequada gestão de gasto público por parte dos governantes, assim como as obrigações fiscais, são passos importantes que administrações tributárias mais modernas perseguem no seu contexto de socialização dos tributos. No mundo contemporâneo, né, atualmente, não há como se falar em sociedade sem impostos, né? Eu lembro que até a primeira aula que eu falei sobre impostos com vocês, eu coloquei para todas as turmas do 7º ano uma frase na lousa que dizia assim: nós temos duas certezas na vida, os impostos e a morte, né? Coloquei essa frase, não sei se vocês se recordam, né? São duas coisas que nós temos certeza que a gente tem que fazer, tem que cumprir, imposto e a morte, né? Sem o pagamento dos impostos, a realização dos propósitos, né, dos próprios direitos fundamentais é impossível. Porque, veja só, se eu não pago tributo, se eu não pago impostos, como que o Estado ele vai reverter qualquer dinheiro que seja para a educação, para uma escola de qualidade, né? Vejam só, nós estamos tendo aula nesse momento atípico de aula remota, né? Com utilização de YouTube, de internet, tudo isso daí que veio de gasto público, né? Que nós estamos utilizando aqui. Vocês estão usando de vocês de casa. Mas nós, enquanto profissionais de educação, para poder elaborar, né, mostrar isso para vocês, a gente precisou de todo esse gasto público, esse investimento na educação, para que tivéssemos condições de elaborar e concretizar tudo isso. Assim como as salas de aulas, as mesas, a refeição, tudo está envolvido ao gasto público, aos impostos que foram revertidos de forma fundamental para a educação. Assim como para a saúde, né? Nós temos as UBSs, os pronto-atendimentos, tudo público, estou falando aqui dos públicos, com o dinheiro que foi arrecadado de tributos, né? Então, a tributação deve ser compreendida como um dever de cooperação que possibilita a atuação estatal nas suas mais diversas áreas, especialmente na vida social e econômica das pessoas. É engraçado que quando eu falo disso, eu me lembro muito bem, parte por parte da nossa aula presencial, que foi muito legal, todos nós que estávamos falando, abordando o tema sobre impostos. Porque eu lembro que eu comentei com vocês, em vários momentos, que muita gente fala assim, eu acho absurdo, eu não vou pagar isso não, eu vou sonegar, né? Mas, peraí, você está achando bonito, né? Falar que não tem que pagar impostos e tal, mas você usa o hospital público? Você usa a escola pública? Né? Você utiliza da segurança pública? Então, é muita coisa. Por isso que é importante, né, todo mundo pesquisar sobre isso, se informar sobre a educação fiscal e financeira. A gente entender por que a arrecadação de impostos existe.
e para que ela tem que ser revertida. E não só para você ter consciência de que tudo isso que te é direito é porque você paga impostos, mas também saber se está sendo revertido direito. Tem os dois lados da moeda, né? Saber que é importante, sim, pagar impostos, os tributos. É um dinheiro que tem que ser revertido para a sociedade, com saneamento básico, educação, saúde pública, lazer também, né? Como as praças que têm que ser cuidadas, os parques públicos, a segurança pública, mas também para você poder reivindicar os seus direitos. Espera aí, isso está sendo feito corretamente? Nossa, olha a quantidade de tributo que nós estamos pagando, somando isso. Está acontecendo? Estou vendo efeito? Está sendo legal ou não? O que está acontecendo com esse dinheiro, né? Então, é tanto para a gente ter consciência do que acontece e para a gente poder também questionar se está acontecendo ou não. Coloquei aqui uma charge bem legal que eu achei no Google, de uma pesquisa que eu fiz, né, de algumas charges para poder, algumas tirinhas, na verdade, para colocar para vocês. E eu trouxe essa do Edu, Cidadão Nota 10. Tem várias dele, quem quiser pesquisar mais, é bem legal. E ele colocou assim do dia sem imposto. Tem gente que fala, eu quero um dia sem imposto. Ele colocou lá, dia livre de impostos, então será também um dia sem segurança pública, sem escola pública, sem hospital público, sem controle de trânsito, sem limpeza pública. Olha quanta coisa. Se é um dia que não tem imposto, é um dia que não tem que ter tudo isso que é revertido, né, com o dinheiro dos impostos. Assim, então, galera, o conhecimento da questão dos impostos, como a gente acabou de ver, é um conhecimento que a gente está construindo ao longo desse ano, possibilita o fomento da cidadania, né? O fato de vocês serem questionadores, de vocês quererem saber, buscar informação e poder questionar, sim, proporcionando os conhecimentos e habilidades que capacitam a compreensão do mundo e a atuação consistente na melhoria da realidade social de todos. Porque um cidadão consciente, que sabe os seus direitos e os seus deveres, ele vai agir em prol da sociedade, em melhoria dele também, né? Em melhoria de um todo. O tributo é um instrumento que pode, e deve ser utilizado para promover as mudanças e reduzir as desigualdades sociais. O cidadão, consciente da sua função social do tributo, como forma de redistribuição de renda nacional e elemento de justiça social, é capaz de participar do processo de arrecadação, aplicação e fiscalização do dinheiro público. Então, nós que estamos estudando sobre tudo isso, é muita coisa, né? E parece que é um assunto bem difícil, complicado, mas ele é de extrema importância para a nossa vida, porque a gente consegue, a partir disso, fiscalizar também, né? Se informar, exigir os nossos direitos. Isso é muito importante, é bem bacana, porque a gente se torna consciente. A partir do momento que eu sei para que serve a arrecadação e para onde que ela tem que ir, eu me torno uma pessoa consciente da função desse tributo, da forma como tem que ser distribuído, né? E também em relação à desigualdade social, porque eu já ouvi muita gente reclamar de alguma coisa que é direito público, né? Eu acho absurdo isso ser direito e tal. Vamos dar um exemplo aí de hospitais públicos. Eu acho que não tem que ser e tal, mas espera aí. Por que você acha? Você está numa posição de condição de necessidade? Você necessita desse hospital público? Você sabe se todo mundo tem a condição de pagar um hospital particular? Né? Os tributos são revertidos para isso. Se você paga, você também tem direito de usar. Né? Você não usa porque você não quer, mas você tem o direito, sim. Né? A partir desse momento de equidade, nós vamos colocar as pessoas no mesmo... Tentar, pelo menos, a ideia é essa, né? Tentar. Colocar as pessoas no mesmo patamar, ter os direitos ao mesmo acesso, que a gente está tentando reduzir. É uma coisa um pouco distante, porém não é algo que a gente não pode fazer só porque é distante. Tem que continuar fazendo sim e lutar pelo direito de todos para que a gente possa reduzir essa desigualdade. Quem quiser mais informações sobre os tributos, sobre o que é imposto direto e indireto, que a gente já falou, foi uma aula bem bacana, inclusive, pode acessar o site que eu coloquei de referência, educaçãofiscal.sp.gov.br, tá bom? Tem a apostila lá de Educação Fiscal e Cidadania, mas eu vou mandar também para vocês a cartilha sobre educação fiscal. Coloquei aqui uma tirinha do Armandinho que eu gosto muito, eu coloco em todas as lives, podem perceber que eu coloco na live do 6º, do 7º, do 8º, do 9º, um pouquinho sobre o Armandinho, porque ele traz sacadas maravilhosas. A gente consome muita coisa pronta, ele está falando para o sapinho dele, por falta de tempo ou preguiça. O pior é consumir opinião pronta. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque vocês, enquanto
alunos que estão estudando educação fiscal e financeira, cidadãos por direito de exigir o que você quer em relação ao Estado, de buscar informações sobre toda a vida pública, né? Vocês têm direito, tem sites que disponibilizam várias informações. Não consuma nada pronto. Se informe. Vá atrás dos seus direitos para que você possa questionar. Mas não questione porque o outro questionou. Não faça um questionamento sem fundamento, porque você consumiu uma opinião pronta. Eu vi no Facebook, vou compartilhar. É real isso aqui, vou chegar discutindo com todo mundo. Não faça isso por falta de tempo ou preguiça. Pior coisa que tem é consumir opinião pronta. Investigue, procure, pesquise, para você ser uma pessoa inteligente no seu questionamento. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que a informação tenha ficado clara sobre o que é educação fiscal, porque isso tem que ser colocado no folder. Lembrando que a capa tem que ser educação fiscal e financeira, uma imagem que chame a atenção. A parte 2, o começo do texto sobre educação fiscal e financeira. Hoje eu falei bastante sobre educação fiscal, porque eu vi que muitos colocaram apenas o que é educação financeira. E a parte 6, que é o fundo, o logo da escola, se vocês conseguirem. Quem quiser, eu vou ver se eu mando no grupo também, para vocês o logo da escola. Colocar o nome da escola, Prefeitura de São José dos Campos. Por enquanto. Nas próximas atividades, eu vou mandar a parte de dentro do folder, para a gente ir corrigindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Forte abraço.